Boa noite, torcida vascaína. Tudo bom com vocês? Espero que sim. E agora vamos fazer uma análise aqui do fim de semana do Vasco e do próximo jogo contra o CSA. Não esquecer dessa derrota contra o Mirassol para poder não cometer os mesmos erros nos próximos jogos. E depois da vinheta eu volto aqui com muita informação e uma troca de ideia com vocês. Então, rapaziada, o que aconteceu no sábado é o que vem acontecendo sempre com o Vasco. O Vasco cria muito, não faz tantos gols, e qualquer que seja o adversário do Vasco que chega com um pouco de perigo, faz gol. Foi o que aconteceu contra o Vasco e Mirassol, de novo contra o Vasco. O Vasco teve posse de bola, criou, fez tudo o que tinha que fazer, mas levou 3 gols infantis, sendo que o Vasco entregou a bola para o Mirassol poder fazer o segundo gol, né? O Mirassol vinha ganhando de 2-0, o Vasco conseguiu o empate, depois teve uma chance de virar com o Verratti, e depois disso a gente tomou um gol numa bola nas costas do Pumita que jogou muito bem, mas ele e Lucas Piton, infelizmente, não marcam nada. E eu fico pensando, até quando o Diniz vai continuar jogando com esse formato de 4-3-3? Não está dando certo, né? Eu acho que está na hora de repensar e jogar num 4-4-2, entendeu? Num 5-3-2-1, jogar com os 3 zagueiros e liberar o Lucas Piton e o PH, ou até o próprio Pumita Rodrigues, que entrou bem, fez um gol e deu uma assistência, e liberar os laterais do Vasco, porque hoje a zaga do Vasco não passa confiança nenhuma. Então não sei o que é pior, se é ter 2 zagueiros do Vasco em campo ou 3 no esquema 5-3-2-1, né? O que me vem chamando muita atenção é que os 30 primeiros minutos de todo o primeiro tempo o Vasco faz uma partida assim maravilhosa, sensacional, e depois o time afoga, né? Esse jogo contra o Mirassol de sábado, o Nuno Moreira já começou afogado. Não conseguia correr, voltava para trás, tocava a bola de lado, não conseguia dar profundidade, não quebrava a linha. O Vasco não tem um jogador que quebra a linha hoje. O Felipe Coutinho, quando quebra uma linha, ele não consegue arrancar. O Verratti, coitado, quando a bola chega na área para ele em condições, ele faz, né? Só que a maioria das vezes você vê o Verratti na cabeça de área ajudando o Vasco a marcar. É muito difícil isso, muito difícil mesmo. Seu Maurício Lemos também, que eu estava começando a ficar iludido de que ele poderia jogar bem, ele me entrega uma bola daquela para o gol do Mirassol, o segundo gol do Mirassol. E o Vasco foi lá, se organizou, continuou tocando a bola, empatou de 2-2 e no final do jogo, aquela bola por trás de todo mundo e principalmente nas costas do Puma, uma bola rasteira, o Mirassol virou para 3-2 com um jogador que tinha acabado de entrar e tinha acabado de dar o primeiro toque na bola. E, sinceramente, com as peças que o Vasco tem hoje e sem contratar ninguém, é daí para pior. Então hoje é a espera da zona. Teoricamente, hoje nós vamos entrar na zona de rebaixamento. Santos e Juventude no Morumbi. O Santos tem total favoritismo. O Santos conseguindo um empate hoje. Ele sai da zona de rebaixamento e joga o Vasco lá para baixo. Hoje eu tô com essa camisa aqui do Vasco, ó, Trem-Bala da Colina. Camisa de 2011. A última vez que o Vasco ganhou um título de impressão. Um título de expressão, né? Um título de expressão, desculpa o erro. Um título de expressão. Depois disso, se passaram 14 anos, a gente já viu mais 3 rebaixamentos, um rebaixamento para a segunda divisão que o Vasco não conseguiu voltar. Foram 2 anos seguidos jogando uma segunda divisão, o que é inadmissível para um clube com a história do Vasco, com os títulos que o Vasco tem. E é hora de repensar, cara. É hora de repensar essa gestão do Pedrinho. Como eu sempre falo aqui, amo o Pedrinho de paixão como jogador, é um ídolo do Vasco, porém como presidente ele está muito deixando a desejar. Quando ele meteu a mão nessa granada, que é o Vasco da Gama, ele já sabia que a granada estava sem o pino. E vamos falar a verdade? A granada já explodiu, cara. Eles só não se deram conta disso ainda. Mas a granada do Vasco já explodiu há muito tempo.
É isso, rapaziada. Agora é focar no jogo de quinta-feira contra o CSA. Qualquer vitória simples, o Vasco passa de fase. Qualquer empate, o jogo vai para os pênaltis. E a classificação do Vasco é um prêmio de 4 milhões e 700, quase 5 milhões de premiação num jogo que te leva às quartas de final. Eu ainda acredito que o Vasco é o favorito contra o CSA. E o CSA, diga-se de passagem, já falou que o foco deles é se manter na terceira divisão, porque o CSA está lutando para não cair para a quarta divisão. Então o CSA deve vir com um time misto para jogar em São Januário, botando ainda mais a pressão do Vasco mostrar o seu favoritismo e sair vencedor dessa partida contra o CSA. Tomara que o Caldeirão esteja lotado, por mais que a torcida esteja chateada com o time. Como eu falo para vocês, a torcida do Vasco tem um compromisso com a instituição Vasco da Gama e não com esse time que infelizmente não representa a gente hoje, exceto 2, 3 jogadores que eu botaria aí, Verrete, PH e o Tietê, e o Léo Jardim, né, que é um goleiro regular, joga bem sempre. É isso, rapaziada. Uma boa semana para vocês. Amanhã deve ter live às 8h30 da noite. A gente se vê aqui e conversa, fala sobre Vasco. Espero que tenha alguma novidade, alguma contratação. E é isso. Diniz, vamos abrir o olho, hein? Time que não dá dando certo, tem que mexer. No que não se mexe é no que está dando errado. Valeu? Uma boa noite para todos vocês, tropa. Obrigado pela audiência aí. Amo vocês. Tchau.